Começamos a falar de um assunto presente na vida de muitas pessoas, já que milhões de jovens todos os dias fazem a mesma coisa, trabalham e estudam. Uma rotina que nem sempre é tarefa fácil. É preciso muita organização, dedicação e disciplina. Provas, trabalhos, projetos, cobranças, reuniões. E como lidar com tudo isso ao mesmo tempo? A psicopedagoga Roseli Cremosa explica. Roseli, conta pra gente então como que é pro jovem lidar com essa rotina de trabalhar e estudar. Bom, é cansativo, uma vez que ele, tanto para uma coisa quanto para outra, tem que se dedicar, tanto para o estudo quanto para o trabalho. Porém, é importante ele perceber que, em algum momento desse contexto todo, ele precisa de um tempo para ele. Mas eu acho que a pessoa, quando ela busca conhecimento, quando ela tem metas, quando ela tem foco, quando ela conquista isso daí, o preço, né, o sabor é muito maior, muito melhor. Normalmente, às vezes, as pessoas falam que estudar e trabalhar é uma coisa cansativa, é difícil, mas eu imagino o seguinte, quando você trabalha, você vai dar valor àquilo que você vai conquistar. Então, o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo, é muito concorrido. Quanto mais, eu costumo dizer que quanto mais você investe em você, você vai investir para você. Então, se você me perguntar, a rotina de um jovem, trabalha o dia inteiro, sai muitas vezes direto para o trabalho, para ir para a faculdade. Em alguns momentos da sua vida, ele vai meio que querer falar, nossa, não vou hoje, vou faltar, não vou para a aula, estou muito cansado. Mas ele vai chegar num final, quando ele se formar, que ele tiver especializado naquilo, é como eu falei no início, o sabor, o preço disso daí é imensurável. Tá? Eu acho que independe, muitas vezes as pessoas falam, mas então a pessoa que trabalha e estuda, ele pode ser um profissional assim, prejudicado pelo fato do desgaste de trabalhar e de estudar? Eu digo que não. Eu acho que a qualidade do profissional, a competência dele, independe se ele tem um período integral de escola ou não. Muitos adolescentes, muitos jovens a gente vê que estudam num colégio particular, os pais têm condição financeira, investem numa qualidade de ensino e, às vezes, vão prestar um vestibular, pode até conseguir fazer uma Unicamp, uma USP da vida, mas ele vai ter um cartucho de uma boa faculdade, mas não quer necessariamente dizer que ele vá ser um profissional extremamente gabaritado, capacitado. E, às vezes, um adolescente, um jovem, no caso, né, universitário, que trabalha o dia todo e à noite vai para o estudo, eu acho que o valor que ele dá é maior. São muitos jovens que procuram as clínicas aqui, por estar passando por esse período, né, trabalhar, estudar, que eles às vezes dão uma depressão, né, causam todo um transtorno na vida profissional e emocional? Sim, a gente tem vários, porque o que acontece? Já foi comprovado mundialmente que 90% da população brasileira hoje sofre do que a gente chama de DDA, que é uma desordem do déficit de atenção. Às vezes, o jovem ele tem isso na infância, não foi visto lá atrás, tratado, acompanhado, e ele a carrega para a sua vida adulta. E quando ele está numa situação dessa, de pressão, porque trabalho e estudo, a pressão é maior. Então, o estresse ele acaba também sendo maior. Então, a procura é assim. Às vezes, eles se desanimam, tem alguns que chegam a pensar em desistir do curso, acha que não vai dar conta, que não está conseguindo aprender, que não tem o rendimento. Mas, se você tem um foco, você tem determinação. E, com determinação, você chega onde precisa. Confira agora algumas dicas que separamos para você, jovem trabalhador. Anote os dias de entregas de trabalhos e provas. Com tantas coisas na cabeça, não é difícil esquecer ou confundir datas. Não deixe para estudar ou começar um trabalho em cima da hora. É preciso utilizar as horas vagas para adiantar as tarefas. Informe seu gestor sobre sua agenda. Se está em semana de prova e precisa de um tempinho extra para estudar ou terminar um trabalho importante, a melhor saída é conversar. É importante não esquecer a vida pessoal. Mesmo com o dia a dia corrido, reserve horários de descanso e momentos de lazer. É importante esquecer os estudos enquanto estiver com a família e os amigos.
Use seu tempo livre para ler sobre seu assunto favorito. A atividade estimula a concentração, o raciocínio e contribui para que você permaneça mais tempo focado nos estudos.